mocidade que cantou. É pra Ele a igreja que adora e glorifica Ele. Com Ele a igreja está de pé. Sem Ele nada existe, nada é. Com Ele o crente marcha no mistério e vence pela fé. O quarto homem da fornalha, quem peleja por você, quem abriu o mar vermelho, quem vai exaltar você é Ele, é Ele, é Ele. A sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele, é tudo dele. Do maior ao menor é tudo dele, da porta ao altar é tudo dele. Não queira se exaltar, é tudo dele. Olá, boa tarde, paz seja com todos, paz seja convosco, seja mais uma vez bem-vindo ao encontro com a palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, segunda paralela, garagem São Francisco, ali no bairro Nova Era, passou o trevo da BR-040, e nós já entramos ali no fluxo, né, na primeira esquerda. Você entra, pegou uma única segunda paralela, nós estaremos lá para adorar e louvar e glorificar o nome do Senhor, graças a Deus. Amanhã, aliás, amanhã não, né? Hoje nós estaremos lá no quarto elo da campanha, os terminadores, né? Contra os gafanhotos do inferno. Vamos falar sobre destruidor hoje. Aquele gafanhoto que chega para poder levar o homem à miséria, né? A pobreza extrema, né? Aquele que tem tudo e depois perde tudo por causa desse demônio que assola na vida da pessoa. Será uma bênção, estaremos orando, repreendendo, orando e pedindo a Deus para nos dar um grande livramento no nome de Jesus, tá bom? E você é o nosso convidado presencial, e você que tem escolhido, né, graças a Deus escolhido, né, também o isolamento social, nós vamos também transmitir pelas nossas plataformas digitais. Maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. E será um prazer estar contigo. E amanhã, 11 horas da noite, começamos uma grande vigília de oração e adoração no nome de Jesus. De 11 às 5 horas da manhã. De 11 às 5 da manhã, nós estaremos lá orando, buscando a Deus, clamando pelo poder de Deus, exaltando o Senhor Jesus de uma forma muito preciosa e muito poderosa. Isso é algo muito, muito bacana. E o pessoal já está lá montando a tenda, teremos um lugar para fazer o nosso altar do local, um altar, a fogueira, onde nós vamos realizar um ato profético, né? E como nós falamos hoje pela manhã, mandei um áudio para todos os grupos, né? Perguntando como é que estão, enfim. E já começamos a receber o nome de pessoas para orarmos. Então você faz chegar o nome da sua família, o seu nome, o nome dos seus filhos até nós, para nós realizarmos esse tempo de oração em favor da sua casa e da sua família no nome de Jesus. Tá bom, campeão? Programa Encontro com a Palavra. Quem vai exaltar você é Ele, é Ele, é Ele. A sabedoria, a glória e o poder aqui é tudo dele, é tudo dele. Do maior ao menor é tudo dele, da porta ao altar é tudo dele. Não queira se exaltar, é tudo dele, é tudo dele, pra ele, por ele. Só ele é Deus do universo, criador de tudo, grande aqui é ele. Adore, 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 adore a ele. Graças a Deus nós temos aprendido algumas coisas sobre a importância, termos a consciência do nosso estado de salvação, temos a consciência desse estado, né, que Deus nos trouxe a salvação, como também um instrumento que Paulo coloca na armadura de Deus, quando ele acrescenta um capacete, coloca as armas, cinto, couraça, sapato, o escudo, mas também coloca o capacete da salvação. E nós nos envolvemos com esse tema porque é um tema muito importante. Prosperidade é legal, fé é muito bacana, né? Cura divina, milagres, é tudo bacana, mas a salvação
ela é extremamente importante porque é um ato, a salvação é uma decisão hoje que vai refletir na eternidade. Qual a eternidade? Depende da tua escolha hoje. Ou a eternidade inferno, ou a eternidade céu e glória eterna. Então, você decide hoje a salvação, hoje você decide a salvação para uma questão de futuro, né? Porque a morte não é o fim. A morte não termina nada, pelo contrário, começa-se uma outra coisa. E algumas doutrinas dizem que volta no cachorro, no macaco, a Bíblia Sagrada, e nem Deus nos dá margem para isso. Outros dizem que vai para um lugar e ali vai, alguém tem. Também a Bíblia Sagrada não nos dá margem para isso. A palavra de Deus não dá margem para isso. É lógico que estas pessoas que defendem estas doutrinas, elas pegam textos isolados do contexto e ali baseia-se toda uma doutrina, respeitando todo um contexto de hermenêutica e homilética na hora de interpretar o texto. Porque na hora que se interpreta um texto, tem que saber alguns detalhes. Se nós estivéssemos fazendo um trabalho de monografia, de pesquisa, nós iríamos usar esse termo, alguns detalhes técnicos para poder dizer algo, manifestar algo, declarar algo, assegurar algo, confirmar algo, para que este algo se torne uma doutrina. Quando você tem ferramentas para você, né, colocar o texto dentro, como por exemplo a exegese, a hermenêutica. A homilética é a arte de pregar, mas a hermenêutica e a exegese são duas técnicas, dois estudos que fazem com que a gente entenda a aplicação de algumas técnicas, povo, lugar, época, ideia, enfim. Então, muitas doutrinas, elas se cercam dessa particularidade de ter sacado, tirado do texto sagrado algo particular e deste particular fazer as suas confissões doutrinárias e às vezes religiosas. Mas quando você coloca num contexto da palavra, ela acaba caindo por terra. Um exemplo disso, não sei se eu posso falar, uma vez eu fui questionado por uma pessoa de uma doutrina, de uma seita, é classificado como uma seita. Então, posso usar essa palavra seita porque ela é classificada. Então, não estou falando nada de minha autoria, nem tampouco do meu desconhecimento, pelo fato de que ela foi classificada como uma seita. E essa pessoa chegando, eu era novo convertido, ela chegou para mim, nós começamos a entrar em debate, eu falei do poder do Espírito Santo, eu estava cheio, né, graças a Deus, falamos muito do Espírito Santo e tudo mais, e ela questionou algo muito interessante que me deixou, olha só, ela chega e fala assim, olha, mas você não precisa do Espírito Santo, porque um dia isso vai cessar, isso um dia vai acabar, meu Deus. Quando ela falou aquilo, nós paramos a conversa, eu subi para minha casa, irritado, com duas literaturas delas na mão, rasguei na hora de tanto nervoso que eu fiquei e fui lá na Bíblia Sagrada. Olha só. Aí quando eu fui na Bíblia Sagrada, eu vi que ela pegou uma parte de um texto, desconsiderou o contexto para poder desmerecer aquilo que eu estava falando sobre o Espírito Santo. Quando eu fui ler a parte que ela falou do Espírito Santo, realmente cessa, mas sabe quando? Depois do arrebatamento. Oh, meu Deus do céu! Então, para você ter uma ideia como eles confundem e como eles usam certas ferramentas para poder conduzir a pessoa a cometer um erro e aceitar aquilo que eles se defendem. Mas isso não é o caso. Nós não estamos aqui para poder falar nada disso, isso não é problema nosso. A bem da verdade, estamos aqui apenas como um farol para poder trazer luz a esse caminho que nós estamos fazendo para a glória de Deus, para que nossa embarcação não caia, não seja destruída, abatida por alguma coisa que nós não estejamos vendo. Então, nós estamos aqui apenas para isso. Enfim, glória a Deus, aleluia. Mas a salvação, ela é extremamente importante. Por isso que talvez você esteja pensando, poxa, mas amanhã eu vou ligar o programa, vou participar do programa, e ele vai falar de salvação outra vez? Não, vamos. Mas dentro desse ramo de salvação,
Tem muitas coisas preciosas, maravilhosas que nós podemos discutir, podemos analisar, podemos, enfim, compartilhar para a glória de Deus, aleluia. E quando nós estamos falando de salvação, como nós vimos que haveria de uma vida por outra vida, uma alma por uma outra alma, nós vamos que Deus estabeleceu como que seria esse critério, né? Mas antes de nós entrarmos nesse texto, nessa parte, gostaria de compartilhar contigo o que está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29 em diante, diz assim: no dia seguinte, no livro de João, quarto evangelho, capítulo 1, versículo 29 em diante, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo em direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa fantástica. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista conhecia as Sagradas Escrituras. Então ele quando vê Jesus, testifica nele, ele sabia, porque ele mesmo dizia que ele estava só preparando o caminho para aquele que viria após ele. Então quando ele vê Jesus, ele se expressa dessa maneira. E ele no versículo 30 fala assim: eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. E eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito Santo descer e parar sobre um homem. E este quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Então nós estamos vendo agora João Batista. Eu fico imaginando o desfecho de todo o conhecimento, né? O abrir das janelas do entendimento, das portas do conhecimento, porque ele tinha o conhecimento e agora quando Jesus aparece, essas portas lhe são abertas, as janelas da compreensão lhe são abertas para testificar que Jesus ele era aquele Cordeiro mostrado lá no Velho Testamento, aquele Cordeiro perfeito, sem mancha. Nós vamos ler uma parte que fala sobre isso daqui a pouquinho. Então nós vemos esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma alma por uma outra alma, uma vida por outra vida. Olha que coisa interessante, que coisa interessante. Então você vê agora esse abrir das janelas da compreensão e da revelação na vida de João Batista, quando ele vê todas essas ocorrências, nesses fatos, na vida de Jesus, acontecendo através de Jesus e ali na sua frente. É algo fantástico, né? Você ouvir Deus falando e depois você ver aquela fala, aquele dizer acontecendo. Que coisa maravilhosa, né? Você ouvir Deus falando e aquele acontecimento, aquilo tudo acontecendo para a glória do nome do Senhor, testificando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele Cordeiro que nós vemos agora no Velho Testamento, ele simbolizava a vida de Jesus. É como aquela ilustração que nós falamos daquela menina que tem uma transgressão, tem que pagar um valor, o seu pai tira a estola, né, o seu manto, né, judicial, ele se desfaz da sua vestimenta de juiz, ele coloca do lado, vai e paga aquele preço para a sua filha. Fez a mesma coisa que Jesus. Jesus se despiu de sua glória, do seu manto de majestade, do seu manto de poder,
do seu trono de glória, ele se desfaz, ele se despede, né? Ele se abre mão da sua majestade. O próprio João Batista diz, né, que ele era Deus, ele se fez homem, se despindo de tudo isso para poder pagar o preço do homem. Maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. Isso é muito precioso. No livro para nós termos uma ideia, quando a Bíblia Sagrada fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não tenha vida eterna, é o que Deus estava aceitando o pagamento pela nossa transgressão. Deus estava pagando pela nossa transgressão. Como nós falamos, é somente nós aceitarmos esse pagamento, né? Somente nós aceitarmos, reconhecermos, poxa, realmente eu sou um pecador, realmente eu sou falho, eu tenho que aceitar esse plano, esse pagamento em favor da minha vida, para que a minha vida seja salva. Lá no livro de Levíticos, olha, já coloquei 2 versículos, né, para você anotar. Primeiro, o livro de João, capítulo 1, versículo do 29 ao 34, João 3,16, e agora Levíticos, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus fala assim: Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação disse, ou no tabernáculo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do rebanho ou do gado miúdo, 3, 4 meses de idade. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele um macho sem defeito, à porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, oferecerão o sangue, e aspergirão o sangue ao redor sobre o altar, e que está à porta da tenda da revelação. Então ele imolará o holocausto e partirá em pedaços. E os filhos de Arão, sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Olha que coisa preciosa. Então eu levava o meu animal para o meu perdão de pecados. Isso era recebido pelo sacerdote. O sacerdote fazia a cerimônia na porta da tenda, ou da tenda da revelação, do tabernáculo. Depois esse animal era imolado, ou seja, morto. O sangue ele era tirado, passado no altar. A porta do templo, ou seja, a porta da tenda. Então agora vem o lugar santíssimo. Ele fazia isso de frente a essa porta. Antes dessa porta tinha uma pia de bronze, onde tinha uma água que o sacerdote tinha que se lavar para poder depois entrar no Santo do Santo. Era uma outra lugar santo, depois do Santíssimo, seria uma outra cerimônia por um outro tempo. Então você via que esse era o procedimento que havia de acontecer para a remissão do pecado. A palavra holocausto ela vem de uma raiz hebraica que quer dizer aloha, cujo significado é básico, é fazer subir uma fumaça. Uma oferta total, que essa palavra significa totalmente queimado. Então era uma oferta. A raiz dessa palavra hebraica é aloha, que quer dizer queimar, fazer subir uma fumaça. Então esse animal, depois de ser imolado, depois de partir em partes, era colocado fogo, né, por baixo, e aquele fogo tinha que tomar conta de queimar todo aquele animal, virar cinza, e aquela fumaça subir agradável diante de Deus, diante do Senhor Jesus, né, diante do Senhor. Então, para você ter uma ideia, esse animal, essa oferta, significava a dedicação completa dele, daquele que iria oferecer daquele que ofereceria, e tipificava tipificando a Jesus Cristo, ao ser oferecido imaculado. Por que imaculado? Não tinha mácula, não tinha mancha, sem defeito, sem pecado.
Quando um animal era oferecido, nós falamos isso já essa semana, ao altar, ele era um animal perfeito. Ele não podia ser manchado, não podia ter defeito, não podia ter nada. O animal ele passava por uma vistoria muito interessante. Quando era uma ovelha, o pastor, né, ou o sacerdote, o pastor, né, e quem iria oferecer a ovelha como sacrifício a Deus pelos seus pecados, ele tinha que tomar uma providência. Ele não poderia entregar uma oferta ao sacerdote para que o sacerdote examinasse se estava tudo certo. Não, essa não era a função do sacerdote. A função do sacerdote era receber a oferta. Se essa oferta era boa ou ruim, não dependia do sacerdote, dependia de quem estava oferecendo a oferta pelo seu pecado. Entendeu isso? Preste muito bem atenção no que nós estamos te explicando. Preste muito bem atenção. O animal era levado até o sacerdote fazia a sua cerimônia, mas olhar se o animal tinha defeito era por conta de quem estava entregando a oferta. Quando a oferta fosse levada à porta da congregação do templo, ou seja, lá do tabernáculo da revelação, quando essa porta fosse oh meu Deus do céu, essa oferta fosse levada, o que acontece? Já deveria estar saindo do ofertante a melhor oferta. Meu Deus do céu. Não era transferido para o sacerdote e nem para Deus o exame se a oferta era boa ou ruim. Não era uma transferência. Aqui está a minha oferta. O que você acha? É boa ou ruim? Não. Não era função do sacerdote. Não era função de Deus saber se era boa ou ruim. Era função de quem dava essa oferta pelos seus pecados. Então o que o pastor, a pessoa que levava a oferta faria? Pegando a ovelha como exemplo. Ele colocava a ovelha entre suas pernas e com a sua vara ou seu cajado, ele passava no pelo da ovelha de trás para frente. E ali ele levantava o pelo da ovelha para saber se tinha algum parasita, que é o berno, né? É o parasita natural dos animais caprinos, bovinos, equinos, né? É um parasita natural, faz parte da natureza desses animais, por isso que são tratados, são tirados, são queimados, são expurgados, né? Traz um tratamento no corpo do animal, o animal põe aquilo para fora através de vacina, através daquilo, tudo sai para fora, o couro do animal fica limpo, fica tudo bacana, glória a Deus, aleluia, maravilha, olha que coisa bacana. Então, esse examinar da oferta, como nós falamos, o pastor passava o seu cajado, a vara, sobre os pelos da ovelha, e ele examinava se tinha algum defeito, se tinha alguma coisa ruim, se alguma coisa poderia comprometer a sua oferta diante de Deus. Não era um exame terciarizado, não era um exame para o terceiro fazer, era um exame do próprio ofertante fazer em relação à sua oferta pelo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Daí eu me pergunto e pergunto a você, quando você faz uma oferta de louvor, adoração a Deus, você terciariza esse serviço, ou seja, você passa para alguém examinar, se ele recebeu bem, se não recebeu, amém, ele que sabe se está bom, se está ruim. Ou será que é de você essa espontaneidade de fazer o melhor? Meu Deus do céu. Não cabia o sacerdote, nem os sacerdotes que trabalhavam no templo fazer esse exame. Esse exame partia de quem estava ofertando.
Será que quando eu oferto a Deus um louvor, a minha adoração, as minhas ações de graça, ou até às vezes a minha oferta de primícias, a minha oferta financeira, o meu dízimo, eu faço um exame para saber se aquilo está de acordo ou eu entrego para outro fazer. O outro não pode fazer. Porque essa oferta ela parte de você. Quando Abel e Caim foram oferecer uma oferta a Deus, Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Então Abel passou a sua oferta por uma averiguação pessoal, por um exame pessoal. Deixa eu ver se essa oferta está boa. Deixa eu ver se essa oferta está adequada. Deixa eu ver se essa oferta está vai agradar a Deus e eu vou conseguir agradar o meu Deus. Não era entregue para ser agradável. Ele já vinha de quem ia adorar e ofertar, já vinha preparado, já vinha examinado, não deixaria isso para... vamos ver o que ele acha. Não vou ver o que eu acho. Eu não vou deixar a minha oferta pelo perdão do meu pecado, ou seja, agora, né, hoje a gente, graças a Deus, já temos a obra de Deus concretizada em Jesus, realizada em Jesus, consumada em Jesus, mas eu falo a minha adoração, o meu louvor, a minha exaltação, a minha ação de graças que eu devo dar a Deus. Como é que eu estou dando isso? Como é que eu entrego isso? Como é que eu faço isso? Eu faço de qualquer jeito? Caim fez de qualquer jeito. Ele achou que aquilo que ele estava fazendo, provavelmente nem examinou. Poderia ter olhado para Abel e falado assim, olha, eu vou fazer como o Abel está fazendo. Abel está fazendo algo bacana, tirando dos seus rebanhos, suas crias, do seu sacrifício, porque criar animal é tão duro quanto plantar. Jogou a semente, o solo e a chuva, a natureza dará conta de dar crescimento. Mas animal você tem que acordar cedo, você tem que dar trato, você tem que cuidar, você tem que examinar se tem bicho lá consumindo ele. Ainda mais quando é um animal leiteiro, você tem que saber se esse parasita está tirando as forças dele, atrapalhando a produção de leite, atrapalhando a produção de carne. Se é um animal de corte, tem que saber se está prejudicando a carne, se está prejudicando o animal, se trabalha com couro, se isso está prejudicando o couro. Então eu tenho que tratar disso, eu tenho que olhar, eu tenho que dar vacina, eu tenho que gastar, eu tenho que dar tempo. No campo você planta, joga água, deixa o tempo fazer a obra. A chuva, a lua e tudo fazer a obra. Mas um animal é diferente. O animal você rala para cuidar dele, desculpa a expressão. Você paga um preço para cuidar dele. Então Abel deu daquilo que era sacrifício para ele. Então antes dele entregar, ele examinou. Será que eu examino as minhas ofertas? Será que ultimamente eu tenho examinado as minhas ofertas para Deus? Será que eu tenho examinado o meu louvor para Deus? Será que eu tenho examinado a minha dedicação a Deus? Será como é que eu tenho feito? Puxa vida, né? É sobre essa questão, sobre esse momento, sobre esta hora, que eu quero orar junto com você. Saber, colocar diante de Deus, pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoe pelas más ofertas que eu tenho feito, que eu tenho dado, que eu tenho oferecido, mau louvor, sabe? Um louvor sem entrega, um louvor como religioso. Eu cumpri com a minha obrigação. Esquece, nem apareça no templo se for com esse comportamento. Porque você vai se prejudicar. O conselho que eu estou te dando. Você vai acabar entrando vazio, saindo vazio. Porque eu só tenho o que eu dou. O altar me devolve o que eu dou no altar. O altar tem o poder de me devolver aquilo que eu coloco nele. Se eu coloco algo no altar, eu recebo alguma coisa também. Mas melhor nem aparecer, porque senão
vai ficar frustrado, vai lá para criticar, para isso e aquilo. Por quê? Eu estou levando a minha oferta de qualquer jeito, eu estou levando a minha oferta de qualquer maneira, eu estou fazendo a minha oferta de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu estou metendo o pé e estou dizendo assim, Deus vai aceitar, Ele é misericordioso. Até um ponto. Até não ficar cauterizado as minhas ações, ficarem normais as minhas ações. Por isso que Deus está dando tempo e oportunidade. Não, eu vou fazer o meu melhor, eu vou estar de uma forma melhor, eu vou fazer de forma melhor, porque eu estou fazendo para o meu Deus. Eu não tenho Deus por causa de tudo, eu tenho tudo por causa de Deus. Oh, glória! Tem gente que acha que tem Deus porque tudo que tem. Não é verdade. Você tem tudo é por causa de Deus. Eu tenho tudo é por causa de Deus. Eu não tenho tudo para ter Deus. Você pode juntar dinheiro, riqueza, o que for. Se você não tiver uma vida arrependida de salvação, você não tem Deus. A história com Deus é diferente. Eu tenho tudo por causa de Deus. Eu não tenho Deus por causa de tudo. É diferente. Por isso que a gente tem que parar e pensar agora. Né? Analisar. Ter um tempo. Porque como acontece com muitos, arde em nós o adorar, o exaltar e o glorificar a Deus e o estar adorando e exaltando o nome dele, aleluia. Por isso que arde em muitas pessoas esse desejo de adorar, servir, glorificar a Deus. Bendizer e exaltar e glorificar o Senhor. Por isso que há esse arder no coração das pessoas. Enfim, vamos analisar essa questão. Semana que vem nós vamos falar desse Jesus que foi entregue, desse Jesus sem mácula, sem mancha, sem defeito, que é o pecado. Vamos examinar, vamos parar e pensar. Eu vou entregar uma oferta a Deus, eu vou examinar como o pastor examinava. Às vezes alguns falam que a vara e o cajado era só para poder... Não, a vara e o cajado também era para examinar a ovelha. A ovelha era presa entre as pernas do pastor e o pastor passava, entendeu? Passava ali o cajado, o pelo ia levantando e ele ia examinando se a oferta era boa, se a oferta era ruim, se a oferta tinha defeito ou não. Se tivesse defeito, ele tirava aquela de lado e me traz uma outra, e vamos ver se está boa, até ele pegar a perfeita. Essa é o meu pagamento pelo meu pecado. Olha que coisa fantástica. Quando você vê, quando uma coisa interessante, depois a gente vai falar mais sobre isso, eu não vou esticar um assunto aqui lindo e maravilhoso, mas uma outra hora a gente estica esse assunto. Se Deus quiser, nós vamos esticar durante a semana que vem. Mas eu gostaríamos de fazer isso. Senhor, me ajuda a fazer o melhor. Senhor, me ajuda a glorificar melhor, a exaltar melhor, a servir melhor. Me ajude a entregar uma melhor oferta. Me ajude a fazer isso. Porque o Senhor é Deus na minha vida. Eu não tenho tudo para ter Deus. Eu tenho Deus para ter tudo. Guarde isso. Eu não tenho tudo para ter Deus. Eu tenho Deus para ter tudo. Guarde isso. Guarde isso no seu profundo coração. E que Deus possa nos ajudar a fazer o melhor para Deus. Vamos orar. Prepare o seu nome. Daqui a pouco nós vamos orar. Vou dar só uns 2 minutinhos para você preparar o nome, entrar em contato conosco aqui e nós vamos orar.
Maravilha! Vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar e nos ajudar a fazer o melhor para Ele, para que a Ele toda a honra e glória e louvor. Vamos orar. Tem alguns nomes aqui conosco e nós vamos orar para eles. Vamos orar pela a pastora Alberinda e o Wilson pelo aniversário de casamento. Vamos orar pela Lucilé Ferreira e sua família, pela Elizabeth Alô e pela Sônia Cristina, e para você também que está conosco nessa hora em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, por nós termos essa oportunidade de ler, ouvir e aprender, meu Pai, da tua santa e bendita palavra. Pai, nós te exaltamos pela oportunidade, meu Deus, de ter essa palavra nas nossas mãos, essa palavra que tanto nos exorta porque nos ama, porque a tua palavra diz que o Senhor castiga aquele que ama. Aquele que ama, e ele sempre tem aquela palavra de correção e exortação. Por isso, meu Pai, te louvamos por essa palavra. Te bendizemos por essa palavra, porque ela é inspirada para ensinar, educar, retarguir, capacitar o homem de Deus em todos o seu caminho. Te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos ajude a ter o melhor louvor nos nossos lábios, a ter a melhor adoração dos nossos lábios, a ter, meu Deus, a melhor ação de graças nos nossos lábios, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ensine, meu Pai, a examinar as nossas ofertas e não, ó Deus, deixar para que o outro examine. Examinar a nossa própria oferta e não terceirizar esse serviço para os sacerdotes e para ti. Pai, muito obrigado por esse grande ensinamento. Ó Deus, e que nós possamos, quando estiver, ó Deus, te adorando, te louvando e te glorificando, fazendo o melhor para o Senhor. Porque, meu Pai, nós não temos tudo para ter Deus, nós temos Deus para ter tudo. Pai, e que o Senhor nos ajude e alcance essas famílias as quais fizeram os seus pedidos de oração através da nossa programação. Pai, uma programação simples, mas que tem como intuito, ó Deus, injetar, levar a tua palavra, meu Deus, ao coração destas pessoas. Esse programa simples, esse momento tão simples, Pai, ó Deus, mas que tem um objetivo de trazer despertamento espiritual e vida espiritual, e auxiliando os teus filhos para a glória do teu nome. E colocamos, Pai, esses nomes diante do seu altar, dessas pessoas que participam conosco, meu Pai, na programação, e essas pessoas que irão participar, ou por acidente, ao clicar no YouTube, ou na página do Face, enfim. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma sobrenatural e poderosa, meu Pai, a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Pai, se há, meu Deus, o desejo de cura, que as tuas mãos venham curar, que se há, meu Deus, um desejo, meu Deus, de libertação e de livramento, que o Senhor venha libertar e livrar de uma forma sobrenatural e poderosa, em nome de Jesus. Meu Pai, toma cada vida nas tuas mãos e abençoa para louvor da tua glória. Nós te pedimos isso no nome de Jesus e nós te agradecemos para louvor da tua glória. Amém e amém, Jesus. O programa Liberdade e Vida vai chegando ao fim. Segunda-feira, meio-dia, estaremos de volta, se Deus quiser, porque o programa
Encontro com a palavra é de segunda a sexta-feira. O programa Liberdade e Vida também é de segunda a sexta-feira. E queremos desejar a você um grande e lindo final de semana. Que Deus venha te abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa, no nome de Jesus. Que você tenha um final de semana próspero, junto com a sua família, um final de semana de unção, de graça. Domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos lá, de 9 às 10, nosso culto presencial e também no nosso culto de transmissão online. À tarde, a mesma coisa, presencial e também online, porque algumas pessoas optaram por isolamento. Glória a Deus, aleluia, maravilha, não estamos aqui para questionar nada. Enfim, nós não estamos aqui para questionar nada. E amanhã, às 11 às 5 da manhã, uma grande vigília. Peço que você faça com que os seus nomes cheguem através do meu zap particular. Eu sempre joguei no grupo os nossos canais digitais, né? Você clicou lá, é um PDF, você abre, né? Qualquer celular tem a leitura de arquivos em PDF. Aí você clicou lá em um ícone daquele lá, qualquer ícone que você clicar, você vai cair no nosso Instagram, você vai cair no nosso Instagram, você vai cair na página do Face, você vai cair no Zap, você vai cair no Telegram, você vai cair no e-mail nosso. Aí você usa qualquer plataforma para você deixar o nome dessas pessoas lá. Olha só que interessante. Olha o que eu estou te pedindo, olha o que eu estou te pedindo. Eu não estou te pedindo uma oferta, não estou pedindo nada. Estou pedindo os nomes da sua família, dos seus queridos, para nós estarmos orando, intercedendo, vamos fazer um altar de oração lá muito bacana. Queremos levar o seu nome e o nome dessas pessoas para nós orarmos e pedirmos a Deus para poder estar abençoando. Tá bom? Enfim, um bom dia, um dia maravilhoso na presença de Deus. À noite, quarto elo da campanha, se Deus quiser. Em nome de Jesus, vai ser muito bacana, muito legal. E amanhã também muito bacana e muito legal. Bom dia, paz seja contigo, um bom final de semana. E até segunda-feira ou até final de semana, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus todos. Forte abraço. Deus abençoe. Quem abriu